Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês e em tão distinta companhia para falar de uma área que é uma área que sempre tive muita curiosidade. Assim, para quem não é do campo, nós temos hoje duas grandes vertentes na pesquisa de medicamentos. Nós temos aquela que é a clássica na medicina, que é a pesquisa com produtos naturais, e nós temos a outra fase, que é outro tipo de pesquisa, que é aquele que vai estudar os mecanismos de ação, os mecanismos, a fisiologia, como as células se comportam em determinadas doenças, e tentar desarmar esse mecanismo usando pequenas moléculas, o que a gente chama de design molecular. A indústria farmacêutica embarcou forte nessa área do design molecular, praticamente a partir dos casos dos antivirais que surgiram no tratamento da AIDS nos anos 90, 95 especificamente, em que nós obtivemos medicamentos com alta especificidade e com alta eficácia antirretroviral a partir de moléculas pequenas que foram capazes de inativar reações fundamentais para o ciclo de multiplicação, de replicação do HIV. Então, essas são as duas grandes áreas. Eu fiquei muito interessado pela pesquisa com produtos naturais. Nós fizemos um congresso aqui na Unip, a Universidade Paulista, em 1992. Nos congressos internacionais, via o que estava sendo discutido nos Estados Unidos, nos países da Europa, mas mais fortemente nos Estados Unidos, sobre a biotecnologia. E no Brasil, a biotecnologia era completamente desconhecida. E nós, então, organizamos um congresso aqui. E nesse congresso, nós queríamos trazer pessoas do primeiro time nos Estados Unidos. Naquela época, não era tão comum essa gente vir para o Brasil. O Brasil fica muito fora do eixo de conhecimento científico do mundo, né? E eu queria trazer gente importante, queria trazer o Robert Gallo, que tinha feito o trabalho todo de identificação da ação do HIV, da fisiopatogenia do HIV na etiologia da AIDS. O vírus tinha sido descoberto na França, que era toda aquela discussão que houve a respeito das patentes, mas quem demonstrou mesmo que o vírus era o causador da doença tinha sido o Robert Gallo. E aí, conversando com um colega da Cleveland Clinic, que me ajudou a organizar esse congresso, ele diz, olha, você tem que oferecer, para levar essa gente para o Brasil, você tem que oferecer uma coisa muito interessante, uma coisa que eles achem que é o máximo, e aí vão aproveitar para a viagem para fazer a parte científica e depois conhecer um pouco mais. E a Unip tinha um barco, naquela época, já na floresta amazônica, que é a História da Natureza, que era um barco usado para dar aula para os alunos sobre ecologia, sobre botânica. E eu disse, olha, o que dá para fazer é, quem sabe, levá-los para a floresta amazônica. A gente faz o curso aqui, num fim de semana. Bom, o curso foi um sucesso. Naquela época, sem internet, nós transmitimos para 20 cidades brasileiras pelos auditórios da Embratel, uma coisa que hoje a gente fala, parece, estamos falando do século XV. Né? E aí depois nós fomos para lá. E um dia, no deck do barco, um fim de tarde bonito, esse barco fica na região do Rio Negro. O Rio Negro vem lá da Colômbia e passa por Manaus, vai encontrar os Solimões abaixo de Manaus, no célebre Encontro das Águas. E eu estava ali conversando com o Robert Gallo, discutindo, falando daquela celeuma toda que havia em torno do vírus, e às tantas ele parou, ficou olhando a floresta, o barco estava bem devagar, ele disse, olha, isso aqui que é biodiversidade, não é? Porque a biodiversidade aqui é visível, você olha e está aí, você não vê duas plantas iguais. E nós, nos Estados Unidos e na Europa, estamos acostumados com aquela monotonia, né, de plantas da mesma espécie, que correm assim por quilômetros. Né? E ele disse, alguém está estudando sistematicamente essas plantas aqui? Eu disse, como assim? Não, é um estudo sistemático de atividade, checando a atividade delas e tudo. E eu, na hora, fiquei até um pouco envergonhado, porque eu não sabia. Eu sabia de estudos ocasionais, não é? Mas não de estudos sistemáticos. Fiquei com essa coisa na cabeça. Aí
voltei para cá, conversei com o pessoal da Unip, falei com o João Carlos de Gênero, falei, olha, já tem o barco lá, vamos tentar ver se é possível a gente montar um projeto de bioprospecção. Mas eu não entendia nada, eu sou clínico, mas entrei em contato com o pessoal do National Cancer Institute, nos Estados Unidos, com a área que trabalha com produtos naturais. E falei com o presidente dessa área, que é o homem que controlava tudo, que era o Gordon Craig. E nos Estados Unidos tem isso de bom, né? Você tem a impressão que se você mandar uma carta, bom, hoje não mais, mas para o Obama, você tem a impressão que ele vai te receber. Hoje não faria uma carta dessa para o presidente de jeito nenhum. Mas eles têm essa seriedade no trabalho, né? E você ele te marca um horário, te dá 30 minutos, e aí você vai, está te esperando naquela hora certa e gasta os 30 minutos com você, ouve com maior interesse. Isso tem uma seriedade do ponto de vista científico que é muito invejável aqui. E eu realmente fui para lá, conversei com ele e falou, olha, o Brasil é muito complicado nessa área. Você não vai achar nenhum cientista disposto a ir para o Brasil para fazer trabalho de bioprospecção, porque qualquer pessoa que apareça, estrangeiro, que apareça numa floresta brasileira, é acusado de biopirata. E cientistas sérios não vão querer receber um rótulo desses. Então, o Brasil está completamente fora de qualquer chance de se fazer um trabalho desse tipo. Vamos lembrar que nós recebemos no Brasil os maiores botânicos do mundo na floresta amazônica. Os grandes botânicos do século XX passaram pela floresta amazônica. Do século XIX já passaram. O Alfred Wallace, que fez a teoria da seleção natural junto não, porque fizeram separadamente, com o Charles Darwin, teve no Rio Negro, subiu o Rio Negro até quase a Colômbia. Mas hoje essa possibilidade não existe mais por causa dessa discussão da biopirataria. Eu disse, bom, mas nós somos brasileiros, acho que a gente pode tentar. Ele falou, olha, o que a gente pode fazer aqui é te ajudar vocês preparando o pessoal, você pode mandar quem você quiser para cá, a gente dá o preparo técnico, isso a gente pode fazer. E aí nós decidimos que vamos fazer seguir nesse caminho, e tivemos contato com a Ivana Sofredini, que está aqui, que era uma criança na época, e ela, formada em farmácia, bioquímica, estava muito interessada nessa área de produtos naturais. Nós mandamos a Ivana para lá, e ela ficou um tempo no laboratório do Tom de quê mesmo? Tom McLaren. Que era um laboratório que recebia plantas do mundo inteiro, menos do Brasil, é lógico, mas recebia plantas do mundo inteiro para estudar a atividade antitumoral. E ficou lá um tempo. Quando ela estava para terminar o estágio, eu fui para lá e o Tom disse, olha, não perca essa moça aí de jeito nenhum. Eu só não convido ela para ficar aqui, porque eu sei que vocês vão precisar dela muito mais do que a gente aqui, mas você não perca. E, de fato, não perdemos, está aí a Ivana, uma pesquisadora sênior hoje, e ela voltou dos Estados Unidos e montou o laboratório de extração, porque essa coisa funciona, primeiro você pega a planta na árvore, separa folhas de galhos, de frutos e de troncos, e esse material depois é moído, se faz é secado, moído, colhe uma amostra para o herbário. O herbário é fundamental, tem que ter uma parte botânica bem feita, porque você tem que saber depois que planta é aquela, não adianta colher, não pode ter confusão nessa hora, trocar o nome da planta. E aí eles usam um método muito moderno, quando foi criado em 1800 mais ou menos, que é pegar a planta e pôr no meio de folhas de jornal e guarda no herbário. Faz essas amostras, que são lindas. E aí nós arrumamos esse herbário, você prepara o pó, e do pó vão sair os extratos. São sempre 2 extratos, um extrato aquoso, tem sempre um solvente polar e um apolar. Então, faz um extrato aquoso e um extrato alcoólico. Preparado isso, evapora o solvente e a gente guarda o extrato. Então, essa extratoteca nossa tem quantos agora amostras? 2.200 amostras. Né? E isso depois vai ser testado.
esse material vai ser testado. Antes de a Ivana explicar como isso acontece, só queria dizer que esse projeto só sobreviveu porque nós fomos teimosos o tempo todo. E eu desconfio que só sobreviveu porque eu tenho acesso à imprensa e isso cria um certo desconforto. Porque se lidar com as autoridades brasileiras nesses últimos anos é uma coisa que parece Kafka. Você entrega o projeto, eles não te davam sequer um protocolo. Você entregava, caía aquilo num buraco negro, nunca te respondiam nada, e você ligava, cada hora falava com uma pessoa, não é? Cada hora falava com alguém, e ninguém sabia de nada. E a gente tentando, de toda forma, fazer tudo dentro da lei, de ter as autorizações. O pessoal da Universidade Federal dizendo, para com isso, vai lá, pega e faz, é o que a gente faz aqui, ninguém pede autorização, senão você não vai conseguir. Eu falei, não, tem que conseguir. Felizmente, essas coisas mudaram, hoje nós temos uma estrutura que funciona razoavelmente bem, não é, para essas renovações. Então, acho que queria passar a palavra para a Ivana. Bom, obrigada, Drauzio. Eu acho que você deu uma ótima introdução, deu para todos terem uma noção do que a gente faz, né? Então, o principal aqui que a gente tem que entender é que o Brasil realmente é um celeiro de biodiversidade no mundo, né? O país hoje conta com aproximadamente 17% da biodiversidade terrestre e marítima do mundo. Então, nós temos o maior número efetivo de espécies vegetais terrestres e de animais marinhos e terrestres, né? Então, a gente ocupa o primeiro lugar. Então, nós achamos que, em função de toda essa biodiversidade biológica, pode haver uma biodiversidade química. Então, é aí que se encontra, na verdade, o grande objetivo que a gente tem de pesquisar um grande número de extratos, como o Drauzio falou. Então, a gente tem hoje 2.200 extratos, que foram obtidos de mais de 700 espécies vegetais diferentes, a maioria deles da Amazônia. Uma pequena porcentagem aqui da nossa Mata Atlântica. Então, tanto a Amazônia como a Mata Atlântica são biomas muito importantes em termos de biodiversidade. Então, a gente tem que saber como usar esse bioma para a identificação de novos fármacos, que é o nosso grande objetivo. Então, como funciona na prática essa pesquisa? Esses 2.200 extratos não são feitos de uma vez, então faz 20 anos que eles vêm sendo feitos, são armazenados de uma maneira bastante adequada. Então, a parte técnica, eu acho que é óbvio, né? Para a gente fazer pesquisa, a gente tem que cumprir o que é mínimo cientificamente aceito e seguir com essa filosofia sempre. Então, esses extratos são obtidos rigorosamente da mesma maneira, são mantidos em temperatura de menos 20 graus. Então, quando há necessidade de pesquisá-los, a gente tira do freezer e pesquisa. A primeira parte que a gente faz, o primeiro tipo de pesquisa é pegar esses 2.200 extratos e escolher um modelo biológico a ser testado. Então, no nosso caso, nós testamos contra algumas células de tumores humanos, contra bactérias, fungos, e agora a gente vai testar contra alguns tipos de vírus. Então, a partir desses 2.200 extratos, a gente tem que chegar a um número reduzido de extratos vegetais que tenham potencial de atividade, são aqueles que realmente são muito ativos, e a partir daí a gente faz os estudos químicos para saber quais são as moléculas que dentro daquele extrato são as responsáveis pela atividade biológica. Então, essa é a linha mestra de funcionamento do nosso projeto de prospecção, né? Então, traduzindo agora em linguagem que a gente pode, como isso pode trazer o desenvolvimento de novos fármacos, é exatamente o objetivo, né? Então, é você tentar verificar qual é essa diversidade de moléculas que as plantas conseguem produzir e verificar se essas moléculas conseguem atingir um determinado mecanismo de ação de uma determinada patologia. Então, se a gente conseguir chegar nesse resultado, nossa pesquisa foi um sucesso. E aqui dentro do contexto dessa discussão, que é trazer a pesquisa básica científica que a gente faz
para os olhos do Watson, eu acredito que seja exatamente esse o nosso maior objetivo e a maior contribuição e a interface que a gente pode trazer ao programa. Então, é realmente criar um portfólio de potenciais moléculas naturais para serem pesquisadas no Watson. Então, será que essas moléculas conseguiriam ser ativas, né, na maneira in sílico que o Watson tem de analisar nos mecanismos propostos? Então, acho que essa é a grande interface que a gente pode tirar daqui hoje, né? E que eu agora poderia passar a palavra para o Milton, passar então. a palavra para eles para falarem um pouquinho mais sobre isso. Contextualizando um pouquinho aonde a tecnologia pode ajudar nessas décadas de pesquisa, nessas décadas de trabalho e nesses milhões de informações que nós temos de um modo, apesar de organizado, não estruturado. Como que a gente consegue ajudar tudo isso a trabalhar de uma maneira muito organizada e eficaz. Então, de uma maneira muito simples, eu vou tentar explicar de uma maneira muito simples o que vem a ser a computação cognitiva que vocês escutam falar o tempo inteiro. Computação cognitiva nada mais é do que a nova era da tecnologia da informação. Eu posso dizer, sim, nova era da tecnologia da informação. Não vou repetir o que todo mundo já diz o tempo inteiro, mas eu tenho que dizer, pelo menos, os dois últimos passos. Os computadores trabalhavam de um modo programado, executando programas. Então, a gente falava de processamento de dados, de velocidade de processamento, de coisas processadas em cima de programação. Ok? Isso era o que eram computadores. Agora nós estamos falando de cognição. Cognição quer dizer uma outra coisa. Quer dizer, os computadores agora, as soluções agora, vamos dividir em 3 pilares ou 3 pontos. O primeiro ponto, ela entende a linguagem humana. Ela entende o objetivo da linguagem humana, o que quer dizer a linguagem humana. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a partir do primeiro, que ela entende a linguagem humana, vamos para o segundo ponto. Ela precisa ser ensinada. Então, ela já entendeu, ela sabe entender desde que ela seja ensinada, ou seja, ela precisa de uma fonte de informação confiável, ok? Então, nesta fonte de informação, você ensina para ela. Isso é o nome de um tumor, isso é o nome de uma patologia, isso é o nome de uma reação adversa. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto disso, ela começa a ter o seu grau de inteligência, e esse grau de inteligência dela, que sim vai ser observado e vai ser curado, vai ser analisado, ela não te dá uma resposta, ela te dá uma série de respostas. E essa série de respostas é exatamente como funciona o seu cérebro humano. O Dr. Drauzio pode explicar isso melhor por ser médico, é como funciona o cérebro humano. Ele vai, através de evidências, dizendo, olha, a resposta exata não é a primeira, a segunda ou terceira. Ele ranqueia, fala, deve ser essa primeira, segunda, terceira, quarta. Com isso, você tem... falta a terceira e última perna. Essa terceira e última perna é que ele vai aprendendo com isso. Então, isso é computação cognitiva. É um sistema que entende a linguagem humana, que ele vai aprendendo conforme o tempo, em cima de informação que lhe é ensinada de um modo confiável, de fontes confiáveis. Com isso, você tem o cenário perfeito para estudar informações de um modo não estruturado e obter respostas ranqueadas através de determinados fatores. Então, isso não é a computação do jeito que nós estamos acostumados, que é uma
coisa programada. Você tem uma similaridade de como funciona a mente humana. É isso que é uma computação cognitiva. Claro que isso não é a solução do mundo para tudo, isso funciona por domínios, ou seja, isso funciona para silos independentes. Então, a área de oncologia ela funciona específica para oncologia, a divisão de desenvolvimento de novas drogas funciona em cima para novas drogas. Então, para cada área específica, você municia o sistema, ele vai ser ensinado a trabalhar dessa maneira, vai ter um grupo de profissionais especialistas nesse assunto para dizer: sim, Watson, você está acertando, não, Watson, você não está acertando, e ensinando ele, como tal qual uma criança de 6 anos com um cérebro superdotado, e você vai acertando com isso até ele chegar num grau de acuracidade de mais de 99%. Isso é computação cognitiva. Pois não. Não termina, eu queria fazer uma pergunta. Eu já ia, em cima disso, fazer o link para a descoberta de novas drogas. Eu fiz só esse pequeno overview. Era exatamente isso que eu fiz. Eu fiz esse pequeno overview para dizer de um modo muito simplista. É claro que ele é muito mais complexo que isso, mas eu quis dizer de um modo muito simplista para a audiência conseguir entender o que é a computação cognitiva. E em cima disso, e agora eu ia fazer o link para a descoberta de novas drogas e passar a bola para o Deli, para ele explicar especificamente qual foi o trabalho junto com a Teraskin, porque aí ele pode te dar exemplos práticos Era disso. isso mesmo que eu ia perguntar. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu agradeço o convite de estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse importante projeto que conduzimos em 2016, junto à IBM. E um orgulho estar aqui hoje junto a um time tão multifuncional e multidisciplinar. Eu, antes do início da conversa aqui, eu sou, além de atuar na indústria farmacêutica já há cerca de 13 anos, eu sou da academia também, eu já sou professor há quase 16 anos, e conversando com a colega, a gente se reconhece. Então, assim, em poucos minutos a gente conseguiu ver o quanto está próximo, ou deveria estar próximo, à academia da indústria farmacêutica ou outros segmentos. Várias iniciativas estão sendo feitas para ter essa aproximação. E nos últimos anos a gente tem visto que alguns avanços aconteceram. Então, é um orgulho representar a Teraskin aqui hoje para falar dessa importante iniciativa que eu diria que, mundialmente falando, vai ter grandes impactos no futuro muito próximo. A Teraskin é uma empresa focada em dermatologia. Nosso core business é atuar com produtos de foco em prescrição médica e é uma das principais empresas hoje nesse ramo. Pensando nisso, a Teraskin acredita que a inovação é o precursor, o grande catalisador para fazer o processo, o negócio, na verdade, crescer de forma sustentável. Diante desse contexto, o Watson se uniu numa sinergia muito grande. Então, quando eu recebi o convite e a proposta de liderar o projeto Watson com o fim de envolvê-lo no processo de desenvolvimento de novos medicamentos, foi uma surpresa, uma novidade, obviamente. Imagino, eu, farmacêutico, o colega Fábio acabou de comentar do quão complexa é a questão computacional envolvida no processo Watson, mas isso não foi um problema. Obviamente, tínhamos o time de TI que nos ajudava nesse respaldo junto ao time da IBM. Então, na verdade, assim, eu já conhecia um pouquinho sobre a inteligência cognitiva, mas nada melhor do que você colocar a mão na massa e efetivamente fazer acontecer, ver o resultado aparecer. E, muito rapidamente, com a utilização do Watson, as dificuldades que inicialmente eram vislumbradas que poderiam acontecer, elas foram mitigadas. Então, metodologicamente falando, a gente conseguiu reunir um time de várias especialidades, inclusive médicos, dermatologistas, biólogos e pesquisadores, onde cada expertise desses profissionais puderam se somar e gerar o resultado que obtivemos, na verdade. Então, qual é o grande objetivo do projeto Watson naquele momento? Já tínhamos algumas ferramentas similares, mas longe de ser alcançar o resultado que o Watson, de alguma forma, nos proporcionou.
avançar, na verdade, agilizar o processo de inovação. Como o Dr. Drauzio comentou no início da fala, desenvolver um novo produto, uma pesquisa, os colegas aqui podem me ajudar, do quão complexo é e das dificuldades que existem no Brasil e no mundo afora, das dificuldades regulatórias, entre tantas outras que podem ser elucidadas aqui. Então, de alguma forma, a gente conseguiu avançar muitas fases que, no processo tradicional, nós demandaria da Teraskin ou de qualquer empresa que assim conduzisse, um tempo muito grande. Então, a gente conseguiu avançar de forma muito significativa esse processo, que é bastante moroso, é uma infinidade de literaturas que existem, e o Watson vem para facilitar esse processo, além de propiciar uma robustez maior das informações que ali você está obtendo. Na realidade, são milhares de artigos que, humanamente, seria impossível você conseguir ler num tempo recorde, e nós sabemos que ser competitivo nesse mercado é um grande desafio. Então, diante disso, a gente conseguiu avançar essa fase de forma muito exitosa e conseguimos, metodologicamente falando, reunir, ouvindo os médicos, inclusive, as carências, quais são as carências hoje existentes no mercado da dermatologia, para que nós pudéssemos estudá-las. Porque é o que a gente sempre fala, inovação só é inovação quando você consegue visualizar no mercado. E assim fizemos. Mapeamos todas as principais patologias e as carências que hoje existem no Brasil e também afora, porque a gente vislumbrava produtos que pudessem ser de alguma forma exportados. Com base nisso, com esse time multifuncional, começou o desafio que foram as pesquisas provenientes dessas patologias. Na verdade, o Watson, ele te propicia uma espécie de engenharia reversa. Hoje o mercado busca muito encontrar soluções para patologias existentes. Na verdade, o Watson te ajuda a encontrar possíveis causas raízes relacionadas àquela patologia. E aí você age preventivamente para evitar que aquela patologia efetivamente se estabeleça. Esse é um dos caminhos possíveis lá dentro. Então, nesse período de 3 meses aproximadamente que usamos para esse fim, evoluiremos para uma próxima fase, conseguimos reunir um banco de dados extremamente importante, com centenas de mecanismos de ação, até então não estudados para essas patologias que eu comentei anteriormente, são várias, quase 16 patologias estudadas, que poderão seguir para uma próxima fase, um projeto muito maior. Conversando com a colega, inclusive, ela ela tem um banco de dados, na verdade, um pouco mais à frente, que são os compostos, que, por sua vez, têm alguma afinidade aí. Dentro desse contexto de mecanismo, cruzar essa informação de mecanismo, até então não estudada. E eu digo mais, esses mecanismos estão embasados em várias literaturas que ratificam isso de forma muito consistente. Cruzando com esses compostos, a gente consegue, de alguma forma, ter um produto inovador de fato. E, além disso, independentemente que nós tenhamos a molécula ou o composto já vislumbrado, existe também o caminho de desenvolver esse composto para que a gente possa propiciar esse mecanismo e, de fato, ter um produto inovador no mercado. A gente fala que no mercado, cada vez mais, as dificuldades de inovar, elas aumentam. Nos últimos anos, grandes inovações, que eu diria inovações radicais, elas estão cada vez mais difíceis. A gente vê muitas inovações incrementais. Eu acredito que com o Watson, radicalizar, na verdade, o processo de inovação torna-se muito mais fácil. Então, de um modo geral, as dificuldades enfrentadas no processo, como eu falei anteriormente, é um time multifuncional, então é um turbilhão de informação que o Watson te dá. Interpretar essas informações é um grande desafio, porque, na verdade, o Watson não vem para substituir a capacidade humana, o potencial humano, o capital humano envolvido. Na verdade, ele ajuda, auxilia o processo de inovação para essas pessoas conseguirem, de alguma forma, traduzir. E melhor, eu sempre falo, a gente, enquanto farmacêutico, ao visitar uma drogaria ou uma farmácia e encontrar um produto lá na gôndola e saber que você participou daquele processo de desenvolvimento, eu, pelo menos enquanto farmacêutico, acho que é uma realização incrível. E, claro, ver uma patologia sendo tratada proveniente de um processo de pesquisa desse. Então, de forma muito generalizada, porque como eu disse anteriormente, é um turbilhão de informação, foi muito exitoso. Na semana passada, no dia 22, nós tivemos a Marcha da Ciência. Então, falar de inovação, falar de pesquisa, no momento onde se fala tanto de investimentos para a área de pesquisa cada vez mais escasso, eu realmente fiquei super feliz e espero, de alguma forma, ter conseguido clarificar para vocês o que foi o projeto Watson, Teraskin e IBM. Deli, para um ignorante como eu ter uma ideia um pouco mais prática, assim. Imagina. É um projeto como esse nosso aí, né? Nós temos vários extratos,
alguns deles com atividades antitumoral, atividade antibacteriana. Nós temos isoladas algumas substâncias responsáveis por essa atividade. Que tipo de ajuda o Watson pode dar a partir desses dados tão iniciais assim? Por favor, deixe o microfone sempre na frente da boca, porque quando sai um pouco, a internet fica... Na realidade, o Watson tem um esquema muito parecido, é uma espécie de engenharia reversa. Eu vou tentar explicar de forma muito simplista como acontece o processo no Watson no que se refere à pesquisa de novos medicamentos. Vamos pensar que nós temos uma patologia, onde de alguma forma tem alguns genes envolvidos naquela patologia, e aí o Watson de alguma forma cruza esses genes com outros genes diretamente relacionados. E aí, num outro momento, dentro da plataforma, você tem alguns aplicativos. E você filtra esses compostos, aliás, esses genes, que estão potencialmente elucidados em literatura. Você consegue ver o quão robusto é essa informação e cruza várias fontes que lá estão. Diante disso, você vai para um passo 2, que é cruzar essa informação com outros compostos indiretamente relacionados àquele primeiro que estavam sendo estudados e conhecidos frente àquela patologia. Aí você começa a chegar na raiz do problema. Do ponto de vista de composto químico, você consegue encontrar algumas relações químicas dentro da patologia, frente a possíveis sínteses que você pode fazer. Frente ao conhecimento químico desses compostos que existem, que nossa colega pode clarificar, essa sinergia desses compostos, frente a esse mecanismo, pode gerar um insight muito positivo na captura e no teste, que pode gerar um produto ou não. Na realidade, assim, quando se fala em pesquisa, o arriscar é muito importante. Na verdade, assim, é uma pena que a gente, enquanto farmacêutico, não consegue ser tão assertivo na primeira tentativa. Mas, diante dessa similaridade e essa sinergia química versus mecanismo, de alguma forma você consegue propiciar um resultado mais importante. Um ponto que eu acho importante colocar também é a possibilidade que o Watson te permite fazer uma espécie de inovação proativa. Hoje em dia, as empresas buscam muito inovar frente a essas necessidades, mas diante desses caminhos percorridos dentro do Watson, você encontra alternativas que até então você não buscava e nem tampouco a classe médica demandava. E pode ser, do ponto de vista mercadológico, o pulo do gato, porque às vezes você pode ser competitivo levando para o mercado uma patologia ou uma cura que talvez de algo que ainda vai existir, pensando em tendência a longo prazo. Então, respondendo a sua pergunta em relação a essa sinergia onde o Watson pode ajudar, é justamente o conhecimento científico no que se refere à questão química, frente ao que o Watson te dá do ponto de vista de mecanismo de ação. Faz sentido? Faz sentido. Posso complementar? Falar de uma linguagem até um pouquinho mais simples do que a dele, que é que eu dou na sala de aula, às vezes, para os meus alunos. Então, a gente tem que imaginar que, num mecanismo patológico, a gente tem lá um sítio de ação no qual o medicamento vai agir para causar o efeito farmacológico. Então, esse tipo de ação é mais ou menos um efeito como se fosse o chave e fechadura. Então, a molécula do fármaco, que pode vir a se tornar um medicamento, ela vai se encaixar com aquele sítio que está relacionado com a patologia. Então, esse tipo de encaixe, ele só é possível por conta da distribuição química da composição química dessa molécula. Então, no espaço, ela vai ter um formato que vai encaixar no espaço do formato do sítio. Então, o que o Watson certamente deve fazer é procurar uma molécula que tenha exatamente esse encaixe que vai ser necessário para agir desse modelo de chave e fechadura e causar a solução da patologia. Ele poderá te identificar um outro mecanismo? Exatamente isso. Ele não procura isso. Só o óbvio, ele procura os outros também. E ele te mostra os outros, ele não te dá a solução. Ele te mostra todos, porque isso é muito mais comum no descobrimento de drogas do que em outra área, como na oncologia, por exemplo. Ele pensa totalmente diferente. Porque, por exemplo, um estudo que foi pensado para bioquímica, mas que não tem muita relação para uma outra área, mas que para uma pesquisadora tem muita relevância. O Watson, ele te mostra, com um ranking baixo, mas ele te mostra isso. E ele deixa isso a critério do pesquisador. O pesquisador pode olhar e falar, opa, isso pode sim ter uma relevância. Então, o Watson, ele te aponta isso como
com uma relevância diferente, mas como uma alternativa. Então, isso é importante para o pesquisador, dizendo, opa, talvez esse mecanismo não seja a minha primeira escolha, mas pode ser uma segunda. Isso é muito comum para aqueles fármacos, por exemplo, que são específicos para emagrecimento, porém o receptor é o mesmo receptor da cocaína. Então, que daria um efeito colateral de suicídio. Então, ou a gente joga todo o fármaco fora, ou tenta mudar somente o receptor. Então, e o Watson apontaria isso facilmente, te dizendo, não, eu tenho que utilizar uma outra linha de pesquisa. Na realidade, é o que eu comentei anteriormente, o Watson é uma Ferrari. Na verdade, pilotar essa Ferrari é o desafio de qualquer pesquisador. O background existente do pesquisador, no que se refere ao que o Fábio comentou anteriormente e a Ivana, é muito importante, porque ao identificar esse caminho percorrido dentro do Watson, esse know-how existente, pré-existente, facilita a enxergar oportunidades que talvez alguém que fosse apenas sistema não identificaria. Esse background de pesquisa naquele fim desejado é fundamental para cruzar essas duas informações. Na verdade, o Watson é a Ferrari que qualquer pesquisador habilitado deveria dirigir. Eu vejo dessa forma. Tem uma coisa, nesses dois grupos gerais de pesquisa de produtos farmacêuticos, que é o design molecular e você usar os produtos naturais, quando você faz o design molecular, você tem que conhecer o mecanismo. E aí você constrói uma pequena molécula que vai atingir aquele ponto que você acha fundamental. Então você parte de um mecanismo conhecido. O grande interesse dos produtos naturais, da pesquisa com produtos naturais, é que você tem um extrato que você testa contra uma célula e ele pode ter algum efeito. E esse mecanismo pode ser um mecanismo não conhecido, não identificado. Tem vários exemplos na literatura. O Taxol, que é uma droga usada para câncer, age despolimerizando o túbulo na mitose, que um mecanismo que não se conhecia a existência. Hoje, muito conhecido, mas foi descrito a partir da droga que tinha esse tipo de ação. Há alguma possibilidade de você de ter uma ajuda nesse sentido, de você dizer, olha, essa droga ou essa molécula que você está estudando pode ter uma ação por um mecanismo desconhecido? Sim, na tentativa de encontrar algumas respostas dentro do Watson, inicialmente nós buscamos a patologia, os mecanismos relacionados e novos mecanismos até então não estudados. Mas, quimicamente falando, mecanismo, na verdade, o efeito colateral, um efeito adverso, pode, de alguma forma, se traduzir num produto e, de alguma forma, mitigar isso para que você tenha o produto ou um fim. Sim, é possível. Dentro do Watson, é possível você identificar esses possíveis efeitos não desejados e, de alguma forma, moldar ou doutrinar isso, entre aspas, para que você traduza isso num produto, de fato, um medicamento. Não apenas um remédio, um medicamento. Então, é possível, sim, o Watson permite. É facilmente detectável isso dentro do Watson, desde que tenha um background desse sentido, conhecendo, claro, a questão da toxicidade envolvida, uma série de razões aí que, quimicamente falando, precisam ser ponderadas e avaliadas com muita cautela. Ô Milton, você tem ideia do custo de desenvolver um programa desse? A gente evita muito falar em custo de dinheiro, ainda mais porque tudo que a gente vai falar nesse sentido, grande parte disso já está pronto. Grande parte disso já está pronto, utilizando a literatura mundial. E boa parte disso a gente poderia trabalhar em parceria. Então, a maior parte dos elementos químicos já são conhecidos, já estão dentro do Watson. A maior parte dos equipamentos já são conhecidos, já estão dentro do Watson. A maior parte da literatura está em inglês, porque até os trabalhos da doutora têm que ser em inglês, estão dentro do Watson. Teria uma parte disso que a gente teria que desenvolver, aí teria que fazer uma parceria, mas qualquer coisa de custo e investimento a gente teria que discutir posteriormente. Mas, honestamente, depende muito do que a gente está falando. Eu honestamente, para o que a gente está discutindo aqui, boa parte disso já existe.
boa parte disso já existe. Foi como ele acabou de falar. Do que nós estamos falando? A molécula já existe, a publicação já... A maior parte disso já está feita, já está dentro do Watson. Ah, mas a planta tal... Ok, a planta tal tem um elemento químico, que já é um elemento químico que já está dentro. Talvez a combinação de elementos químicos e de moléculas seja uma coisa. Tem um outro efeito colateral diferente. Essa grande vantagem da computação cognitiva é trabalhar com informação não estruturada. Então, a partir do momento que a gente tem uma fonte confiável, isso que eu falei no começo, uma fonte confiável, ou é uma instituição, ou uma universidade, ou alguma coisa assim, trabalhando junto com uma companhia, como... É que eu não quero conversar comercialmente, estou falando em termos IBM, né? A gente tem muita coisa que a gente pode trabalhar juntos, né? Mas muito disso já está pronto, muito disso já está feito. Fábio, tem uma pergunta que chegou pela internet aí. Esse tipo de tecnologia do Watson, de que forma pode ser útil no tratamento de doenças raras? Ela é extremamente útil e ela já é muito utilizada em doenças raras. E é onde ela é mais utilizada, e isso me dá muito prazer em falar. Porque eu até... Antes da nossa conversa, estava conversando, de começar o programa, estava conversando com o senhor disso. Para tratar de doença comum, qualquer um trata, todo mundo conhece. Agora tem uma síndrome rara, ela vai estar aqui, vai estar disseminada em algum lugar do mundo. Mas nós temos uma médica aqui presente, que trabalha, que o senhor já entrevistou, a doutora Mariana Peroni, que ela pode te dizer, qualquer coisa hoje que está no PubMed, plum, no instante seguinte, faz parte do Watson. Então, essa doença rara, blum, ela faz parte do Watson em quantas horas, doutora? Minutos. Em minutos e disponível. Claro, de novo, né, nós falamos em silos, eu não quero transparecer a ideia que não é. O Watson não é um guru, o Watson não é a máquina do Dr. McCoy, o Watson não é uma entidade única, não é Deus, e não é um falso médico, né? Mas, assim, são silos, então o silo também não é correto, são domínios separados, mas tudo que está dentro na solução Watson, ela é atualizado praticamente em real time. Uma doença rara, ela está sendo alimentada no Watson Worldwide, o termo em inglês, sinto muito, mas em nível mundial, em real time. Ivana, tem uma pergunta para você, também chegou pela internet, acho que o Roberto fez a pergunta. Quanto tempo leva entre você identificar da coleta da planta até a comercialização de um produto de interesse médico? Bom, em teoria, né, se a gente considerar os países desenvolvidos, estima-se que esse procedimento todo dure de 7 a 10 anos. Então, esse é um tempo que é previsto para a introdução de uma nova molécula, desde o início, uma molécula que vai virar um fármaco, desde o início lá da descoberta dessa molécula, passando por todas as fases pré-clínicas e clínicas do desenvolvimento, a própria incorporação dessa molécula num medicamento, enfim, testes clínicos de novo e o lançamento dela no mercado. E aí, depois que ela é lançada no mercado, ela passa por uma outra avaliação, uma última avaliação, que a gente chama de farmacovigilância, enfim, é a resposta que a população, de modo geral, vai ter. Então, a gente pode estimar de 7 a 10 anos, mas isso com muito investimento. Então, se a gente fala de países como o Brasil, cujo investimento é bem inferior, quem é da indústria pode falar melhor, né, dele do que eu, mas esse prazo é um pouquinho maior, né? Esse prazo não costuma se segurar nesse tempo, né? E nós temos esperança que uma tecnologia como o Watson possa acelerar esse processo? Pelo que eu entendi, ele conseguiria otimizar o processo de duas maneiras, do ponto de vista do fármaco da molécula,
sendo possível você, dentre todos os derivados possíveis, encontrar, já selecionar aqueles que são os mais objetivos em termos de eficácia medicamentosa de baixo efeito colateral. E, por outro lado, como o Watson tem como base os próprios mecanismos de ação, você conseguiria otimizar o seu delineamento experimental nas diversas fases farmacológicas. Então, ao invés de você diminuiria o número de testes necessários para atingir o objetivo. Então, acho que com isso baratearia o custo da pesquisa e talvez aceleraria o processo, né? Então, você teria mesmo como otimizar. Sim, doutora, a senhora está correta. Porém, a única coisa que eu reforço é que, sim, está correto, mas a única coisa que eu reforço é que uma coisa que é a sacada de ouro do Watson, e eu gosto sempre de falar isso, e agora eu também dou um crédito ao Eduardo Cipriani, que trabalha com a gente, é que o Watson nunca deixa de colocar aquela pequena parte que é sempre excluída pela maior parte dos pesquisadores. Falar, não, essa parte dessa pesquisa aqui a gente não gosta muito. E muitas vezes não é muito valorizada porque a metodologia não foi adequada ou porque a revista que ele publicou não era uma revista que é considerada a top 10 e às vezes ali tem alguma coisa de muita relevância. Sim, ele acelera, sim, a senhora está totalmente correta. Mas eu gosto muito dessa outra partezinha, porque aí, doutor Drauzio, me permita, eu também sou um pouco mais velho, muitas vezes a gente viu em medicina alguma coisinha lá naquela última olhadinha no ultrassom, naquela última coisinha, e foi ali que tinha alguma coisa. Então, eu gosto sempre de lembrar que o Watson ele te mostra aquela última fraçãozinha, que essa última fraçãozinha eu acho que é importante ela ser analisada, porque às vezes o pulo do gato está ali também, não está tão óbvio também. Trabalho em que foi descrita a estrutura do DNA, que deu o prêmio Nobel ao Crick e ao Watson, foram trabalhos, saiu uma página na revista Science. É uma página, tem um pedacinho atrás, mais nada. Só complementando, a nossa colega realmente conseguiu traduzir exatamente do ponto de vista mercadológico, e aí respondendo uma pergunta feita em relação ao custo do projeto, realmente é um projeto importante, então naturalmente que existem investimentos a ser realizados, mas o retorno rápido e a agilidade que você consegue imputar no processo de desenvolvimento, esse custo, o payback do investimento realizado no projeto, ele se paga muito rapidamente, porque você consegue mitigar ou eliminar, entre aspas, aquelas fases passíveis de eliminação, porque tem alguns testes que são inevitáveis do ponto de vista farmacológico e farmacoterapêutico. Então, você consegue reduzir muito e agilizar o processo. E pensando em um medicamento inovador no mercado, independente do custo que ele venha a ser oferecido na gôndola, na farmácia, um mês de comercialização representa muito em termos de retorno para a empresa, o que custearia o investimento com o projeto facilmente. E isso é legal para... Aí agora vem o meu outro lado, né? Mas não tão comercial, mas o lado de acessibilidade. Quando a gente consegue acelerar muito o desenvolvimento de uma droga, ou uma droga mais acessível para a população, vamos pensar, não utopicamente, mas vamos pensar numa droga mais acessível para uma doença crônica qualquer. Então, a gente conseguiu um extrato de alguma planta que consegue o mesmo efeito de um hipoglicemiante oral, por exemplo. E a gente consegue um desenvolvimento muito rápido, uma aprovação rápida nos órgãos reguladores e consegue uma produção muito rápida. Isso é genial. Isso é genial. Então, nesse ponto, é indiscutível o papel até social que a gente consegue com isso. Você acha que o Watson encontra a mesma facilidade ou encontra as mesmas dificuldades, tanto quando você faz uma pesquisa com design de uma droga, de um fármaco, com design molecular, em que você fica buscando a molécula para atingir determinado alvo, quanto quando você parte de um produto natural desconhecido e com um mecanismo muitas vezes surpreendente? Na realidade, o Watson ele te dá um arsenal um pouco maior, mas ainda é uma questão muito sistêmica. Eu acho que as duas coisas são importantes. Elas se complementam.
Na verdade, o Watson responde à dúvida de um lado da moeda. A pesquisa tradicional, pelos meios tradicionais que até hoje geraram os produtos que hoje estão no mercado, em alguns momentos dependeram de algumas informações que talvez, inclusive, alguns projetos morreram em alguns momentos, entre aspas, por falta de respaldo. Talvez, nesse sentido, o Watson propiciaria um retorno, uma resposta que evitasse que o projeto paralisasse ou, de alguma forma, delineasse esse projeto para um caminho um pouco mais exitoso e, às vezes, inclusive, para um fim que não era o intuito inicial, porque ele te direciona para um caminho muito mais assertivo, não extinguindo, na verdade, a ideia inicial, mas adicionando uma nova condição, que pode ser, do ponto de vista mercadológico, interessante, mas, antes disso, farmacoterapêutico. Então, de alguma forma, uma coisa conversa com a outra e eles dois juntos se somam. Então, eu gostaria de complementar, de fazer uma pergunta que vai mais ou menos nessa linha. Bom, a gente, é óbvio, trabalhar com produtos naturais, né? Então, como eu confrontaria aqui, quer dizer, eu queria confrontar, na verdade, a taxa de sucesso, não sei se você tem essa experiência, a taxa de sucesso de modelos moleculares baseados em produtos naturais e modelos moleculares baseados em produtos sintéticos. Você saberia me dizer, ou se o Watson mesmo consegue prever esse tipo de informação, de que as moléculas naturais teriam efeitos colaterais menores? Aqui eu não estou falando de antitumorais, porque antitumorais a resposta, acho que é óbvio que não, né? Mas para outras patologias, né? Então, será que o próprio... Qual a eficácia de um modelo molecular baseado em produtos naturais seria em função a moléculas sintéticas, no sentido de que as moléculas que são produtos naturais, elas já se encontram numa forma espacial biosintetizada pela natureza, ou seja, a chance, a probabilidade dessa molécula se encaixar nos modelos moleculares disponíveis no Watson seriam maiores, assim, considerando o input, na verdade, assim, eu não fiz essa experimentação dessa forma no Watson, mas, considerando a experiência adquirida com a utilização da ferramenta, não me resta dúvida ser possível. Eu não posso te afirmar agora o resultado que eu encontraria, porque eu não percorri esse caminho lá dentro, mas, diante de coisas similares que fizemos, eu não tenho dúvida que o resultado seria bastante interessante. Eu acho que o resultado seria interessante. Eu também não tenho essa informação, mesmo porque o produto específico da gente para oncologia, ele é voltado para um tratamento convencional. Então, eu também não tenho fundamentos para entrar nessa discussão. Acho que se qualquer coisa que a gente discutisse agora seria muito superficial. Eu acho que a gente fugiria muito do escopo e a gente ficaria muito no achismo. Deixa eu fazer mais uma pergunta que veio da Elisete Souza. Ela diz como o Brasil se comporta com os estudos da botânica e os novos medicamentos mediante o complexo relacionamento de interesse científico e financeiro que se fundem. Vamos primeiro entender a pergunta. Eu acho que ela... Bem elaborada. É a discussão do interesse científico e depois o custo final, o interesse financeiro. Nós vivemos hoje um problema muito sério na medicina de um modo geral, na oncologia em particular, que o custo dos medicamentos é uma coisa tão absurda, que eu não sei onde vai parar isso. Nós temos os últimos medicamentos que surgiram, que têm utilidade, câncer de mama, câncer de cólon, câncer de pulmão, em geral custam na faixa de uns 8 a 10 mil dólares por ciclo de tratamento. Esses ciclos normalmente são ciclos de 3 semanas. Então, você imagina que você tratar de um doente, muitas vezes com doença avançada, um tratamento que vai custar 100 mil dólares por ano. Esse dinheiro vem de algum lugar, é evidente que se você desloca esse dinheiro para essa finalidade, esse dinheiro vai faltar em outro lado. Isso é uma discussão ética na medicina hoje, que eu acho que é intransponível. Eu acho que essa pergunta vem nesse sentido. A indústria farmacêutica tinha uma justificativa para esses preços que cobrava, que era o retorno financeiro do investimento que foi feito, lógico, né?
Você, para desenvolver um remédio, está aqui essa discussão toda montada, quanta gente envolvida, quantos anos de trabalho, e qual é o custo de fazer esses estudos clínicos depois, que são absurdamente caros. E esse retorno tem que voltar, porque se você não tem lucro, não tem investimento. Desculpa, me estendi um pouquinho. Antes de terminar, eu não sei se vocês viram uma foto aqui em que eu apareço de um lado de um senhor que está com umas folhas na mão. Esse senhor chama-se Luiz Coelho, faleceu agora no final deste ano. Ele é um mateiro, trabalhou com todos os botânicos que passaram pela Amazônia. Esse senhor, acho que não chegou a cursar o antigo ginasial, não é? E ele conhecia o nome de todas as plantas. Ele conhecia o nome científico e o nome popular de todas elas. Eu nunca vi ele deixar de identificar uma família, não é, Ivana? Muitas ele identificava o gênero e a espécie, um grande número. Família, de jeito nenhum que ele olhava isso, não sei de que família é essa planta. Os botânicos que trabalharam com a gente, inclusive o Douglas dele, que é o curador de botânica amazônica no New York Botanical Garden, que é a pessoa que mais entende de taxonomia amazônica, cansei de ver o Douglas perguntar para o seu Luiz, e essa planta o que é? É uma espécie em extinção, porque esses homens, ele morreu. Nós temos um outro mateiro no grupo agora que é muito competente também, mas essas pessoas desaparecem e não surgem outras no local, né? Ele viajou a Amazônia inteira, não contava histórias maravilhosas e tinha esse jeito, ele tinha um amor pelas plantas, uma vontade de explicar os detalhes. Eu devo muito a ele, tive ótimos momentos botânicos com o seu Luiz. Muito obrigado a todos.